falar para vocês então um pouquinho sobre a avaliação de português, tá bom? A avaliação de português, assim como a de matemática, tem a função de coleta de dados, para a gente saber o que é que as crianças já conseguiram assimilar do conteúdo. E isso aqui em português é sobre a construção da escrita. Com o passar dos tempos, as crianças vão compreendendo que a escrita tem relação com a fala. Então, a gente escreve aquilo que a gente fala. E elas passam por algumas evoluções. E essas evoluções vão recebendo nomes, tá bom? O primeiro nível de escrita de hipótese é a hipótese pré-silábica. Na hipótese de escrita pré-silábica, a criança ainda não compreende que a escrita representa aquilo que ela fala. Então, ela registra várias letras, números e símbolos todos misturados. Ou, geralmente, utiliza as letrinhas do nome dela. E a leitura é feita de modo global, sem relação entre partes. Aquelas partezinhas que compõem a palavra, que são chamadas de sílabas. A próxima etapa é chamada de etapa silábica, que é quando a criança começa a perceber que a palavra é escrita através de pedacinhos e que esses pedacinhos podem ser representados. E a etapa silábica ela é dividida em duas partes. A etapa silábica sem valor e a etapa silábica com valor. A etapa silábica sem valor, cada letra corresponde a uma sílaba, mas não necessariamente a sílaba que realmente ela quer escrever. Ela não tem ainda correspondência sonora entre o que ela fala e o que está escrito, mas ela sabe que aquela letrinha que ela colocou ali corresponde a um pedacinho da palavra. E a leitura, então, já é silabada por partes. Continuando na evolução da criança da escrita, a próxima etapa é chamada de silábica com valor. Por quê? Aquela letrinha que ela vai utilizar para escrever a palavra já tem correspondência com aquilo que ela fala. Então, tem um vínculo realmente entre a fala e a escrita. E a leitura, você consegue perceber essa relação quando ela faz a leitura e aquela letra pertence realmente ao pedacinho da palavra que ela está escrevendo. A próxima etapa de escrita, então, ela é chamada de silábica alfabética, que é uma etapa de transição. Ela já conhece muitos sons das palavrinhas, ela já consegue fazer a relação da sílaba, mas ainda aquelas pedacinhos que ela ainda tem dúvida. Então, ela fica entre escrever a palavra completamente correta e ainda ter dúvidas nos sons. Então, na hora da leitura, ela sabe que aquele pedacinho falta alguma coisa, mas ainda ela não conseguiu fazer essa correspondência, tá bom? E então, a última hipótese de escrita é a hipótese alfabética, que é quando a criança consegue realmente escrever aquilo que ela falou, mesmo que a gente precisa fazer alguns ajustes, que são questões ortográficas, e esses ajustes a gente vai fazendo conforme o tempo. Então, a gente pede para a criança fazer a leitura, e na hora que ela faz a leitura, aquilo realmente corresponde com o que ela quis escrever. Ela já está dominando a consciência fonológica entre o som e a escrita. Ela já é alfabetizada? Ainda não, ela está a caminho, porque quando a gente é alfabetizado, a gente já é capaz de dominar a leitura e a escrita de maneira autônoma. E por que eu tive todo esse cuidado de fazer a explicação para vocês de todas essas etapas? Porque vocês vão colocar a criança para fazer a prova, e aí a criança vai escrever de alguma forma
dentro dessas etapas que eu expliquei. E aí pode ser que você, responsável, né, queira interferir na escrita da criança. E para que você não faça isso e diga, aponte aquilo que ela quer escrever e a gente não consiga realmente avaliar o que ela sabe, eu precisei primeiro explicar quais são as etapas da escrita. Então, quando a criança estiver escrevendo, não interfira, mesmo que você ache que está escrito errado, porque ela tem um porquê de estar escrevendo daquele jeito, tá bom? Então, agora a gente vai para as questões da prova. Então, vamos partir para a prova. A avaliação, ela é igual à avaliação de matemática, tem o brasão do estado, identifica que é de língua portuguesa, do primeiro bimestre, do primeiro ano. Começamos a colocar o nome da escola, o nome da criança, novamente a nossa turminha, primeiro ano A. E a data vai ser 27/5/2020. O gabarito, novamente, não preencham, porque serei eu que vou preencher com os dados coletados após a avaliação. Uma das primeiras habilidades que a criança precisa dominar é a escrita de seu próprio nome, de maneira a fazer a escrita das letras na mesma sequência, porque só as letras estando na sequência correta é que a gente vai conseguir ler o nome da criança realmente. Então, as avaliações deles sempre vão começar com a escrita do nome. Não corrijam, deixem que a criança escreva sozinha. Neste momento, a criança só precisa compreender a escrita do primeiro nome. Não precisa escrever o nome completo. Então, cada um deverá escrever o seu nome aqui na primeira linha. Questão de número 2. Escrita de uma lista de nomes. Você já conheceu vários colegas que estudam na sua sala. Escreva nas linhas abaixo o nome de 5 colegas da sua classe. Peço que os pais orientem as crianças a escreverem um nome em cada linha, e esses nomes são a critérios das crianças. Eles vão lembrando dos amigos e escrevendo o nome. Frisem bastante essa questão de ser um nome em cada linha. Não mostrem, por favor, nenhum lugar que tenha escrito o nome dos amiguinhos da turma. Questão de número 3. Escrita de uma lista de palavras. A mãe de Paula vai preparar uma deliciosa salada de frutas. Para isso, precisa fazer uma lista de compras com as frutas que irá utilizar. Orientem as crianças novamente a escrever uma fruta, o nome de cada fruta em uma linha. Passarei para vocês as palavrinhas pelo grupinho. Questão de número 4. Localizar palavras em um texto. Circule na cantiga que você acabou de cantar com a sua turma as palavras que serão ditadas pelo professor. Peço que vocês cantem a musiquinha com eles. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, tirava a Maria do fundo do mar. Quando fizer a leitura, aponte somente para as linhas. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, tirava a Maria do fundo do mar. Cante algumas vezes com a criança e depois vai pedir para que ela circule algumas palavras. Por isso é importante que você não mostre a palavrinha em si, somente as linhas na hora de fazer a leitura da música. Que conforme ela vai cantando, ela vai compreendendo que o que está escrito lá é aquilo que ela está falando. Questão número 5. Escrita de trecho de um texto. Escreva nas linhas abaixo os 2 últimos versos da parlenda que você acabou de recitar com a sua turma. A parlenda é: Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Eles deverão escrever este finalzinho, essas 2 últimas frases.
Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Deixem que eles escrevam da melhor maneira possível. Questão de número 6. Escrita de uma lista de brincadeiras. A professora Lúcia precisa escrever uma lista de brincadeiras que seus alunos mais gostam. Vamos ajudá-la? Escreva no espaço abaixo as brincadeiras que seu professor irá ditar. Novamente, os pais vão ditar 5 brincadeiras, que eu vou mandar as palavrinhas para vocês. Uma palavrinha em cada linha. Sempre a escrita de lista é uma palavra embaixo da outra. Questão de número 7. Localizar palavras em uma lista. Os alunos do primeiro ano escolheram em uma lista as cores preferidas. Vamos pintar na lista a seguir os nomes das cores que o professor irá ditar. Então, tem uma lista e aí eu vou enviar para vocês as palavrinhas que vocês devem ditar e a criança localizar nessa lista. Não pode dar nenhuma dica, eles vão fazer a leitura conforme os conhecimentos deles. 8ª e última questão, escrita de uma lista de palavras. A professora Vivian está preparando uma lista de profissões para a sua aula de geografia. Vamos ajudá-la a escrever essa lista? Novamente, as crianças irão escrever uma palavra em cada linha, de acordo com as palavrinhas que serão ditadas. Muito importante, os pais deverão ditar uma palavra, deixem que as crianças escrevam. Ela já terminou a escrita daquela palavrinha? Passa para a próxima, vai fazendo esse sistema de fala uma, espera que escreve, fala a segunda, espera que escreve. Muito importante também é não silabar a palavra. Por exemplo, motorista. Não pode fazer dessa forma, precisa falar a palavra inteira. Escreva a palavra motorista, por exemplo. Então, fala a palavra completa, motorista, e pede para ela escrever. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou soltar as orientações antes para que vocês assistam e tirem suas dúvidas caso elas ainda existam, tá bom?